Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Kuhn, eu sou professor do Departamento de História da URGS e hoje vim aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a história de Porto Alegre. Sim, a história de Porto Alegre durante o período escravista, né? A ideia aqui é comentar um pouquinho sobre um livro que organizei no ano passado, junto com a minha colega Ana Silvia Scott. O livro é esse aqui, Porto Alegre, 250 anos, de uma vila escravista a uma cidade de imigrantes, né? É uma coletânea com 15 autores, lançamos ano passado, né? No final do ano passado, na Feira do Livro, e em breve esse livro vai estar disponível gratuitamente em e-book, né? Para todos os interessados e interessadas, né? A questão norteadora dessa conversa aqui hoje é pensar como que era Porto Alegre durante o período escravista, durante os séculos 18 e 19, né? Como é que eram as suas hierarquias sociais, essas hierarquias que eram marcadas pela desigualdade, pela violência e pelo racismo, né? Características estruturais aí da sociedade brasileira do período colonial e também imperial. Nesse livro que eu mostrei para vocês, mostro de novo aqui rapidinho, né? A capa, Porto Alegre, 250 anos, nós dividimos, né, os autores em 4 partes distintas, né? Uma parte que fala sobre as populações do passado porto-alegrense, outra sobre os territórios, outra parte que fala sobre as instituições e uma parte, como não poderia deixar de ser, que trata da questão da escravidão. Então, eu não tenho como falar, obviamente, aqui nesse tempo sobre todos os capítulos, todos os autores, recomendo, né, para quem quiser ter acesso a algumas pesquisas bem atuais, aí, já que vários dos capítulos são resultantes aí de dissertações, teses de doutorado também, né? Eu vou comentar alguns que têm a ver com a questão geradora, aí, a pergunta, né, como é que era Porto Alegre durante aí o período escravista, né? Então menciono alguns autores e autoras que trouxeram contribuições importantes para essa obra. Começo com o texto de Jaqueline Brizola, doutora pela URGS, também pela Universidade de Valência. Ela escreve um capítulo chamado A Cidade e a Peste. O tema que ela aborda não poderia deixar de ser mais atual, a questão das epidemias, aí, especialmente no século XIX. Ela vai mergulhar na história da difusão dessas doenças infecto-contagiosas, como que elas eram, enfim, percebidas pela população. Essas doenças afetavam, obviamente, todas as classes sociais, mas incidiam com maior atenção, com maior peso nas classes desfavorecidas, o que já é mais uma evidência aí dessa desigualdade estrutural. Ela aborda os diversos surtos epidêmicos, com atenção particular aí para a questão da epidemia de varíola, né? E especialmente um tema que ela estudou no mestrado, a grande epidemia de 1874, epidemia que matou 1% da população da cidade, não foi pouca coisa. Outro capítulo que eu recomendo nessa parte inicial do livro sobre as populações é o texto da Denise Freitas, também doutora pela URGS. Ela mergulhou, né, para fazer um trocadilho aqui, nas gentes do mar. Quem são essas gentes do mar? Alguém pode estar pensando assim, afinal Porto Alegre nem mar tem, né? Não tem acesso ao Atlântico. No entanto, Porto Alegre era um importante porto fluvial no século XIX. Embarcações de todo o Brasil e do exterior chegavam no porto da cidade, né? E ela vai, então, usando uma fonte eclesiástica interessante, os róis de confessados, que anotavam as pessoas que viviam em Porto Alegre naquele momento, se debruçar sobre esse grupo, essa população flutuante, que algumas vezes compunha cerca de 10% ou mais, né, da população total. Essas gentes do mar que eram marinheiros, embarcados nesses navios e que obviamente interagiam, né, com a população da cidade. Uma população flutuante, mas que era importante pela troca de informações, enfim, a circulação de ideias também que acompanhava
esses intercâmbios econômicos, né? Essa primeira parte do livro, então, foca nas populações. Depois entramos num outro momento que é tratar dos territórios e grupos étnicos. Aqui eu destaco duas contribuições importantes, uma da geógrafa Daniele Vieira. Ela vai trabalhar com os territórios negros de Porto Alegre. O Porto Alegre foi, eu já vou mencionar daqui a pouco, uma cidade com uma população de origem africana muito significativa no início do século XIX. Ao percorrer, identificar, mapear, né, como não poderia deixar de ser um trabalho de uma geógrafa, esses territórios negros, ela mostra para a gente os lugares onde essa população, escravizada ou não, liberta também, né, circulava. Os templos religiosos, a Igreja do Rosário, mas também os becos, os lugares onde os batuques, as práticas de raiz africana também eram, enfim, bastante comuns. Um texto que mostra uma Porto Alegre que já não existe mais, muitos desses territórios negros, enfim, com o progresso deixaram de existir. Também nessa parte sobre, enfim, aí os territórios e os grupos étnicos, o nosso conhecido professor René Gertz, professor da PUC, da URGS, especialista em imigração alemã, vai tratar dos alemães que se estabeleceram em Porto Alegre a partir do século XIX. Se Porto Alegre fora, no começo do século XIX, uma cidade negra, nas palavras do Luciano Gomes, no começo do século XX, Porto Alegre chegou a ser conhecida, tal o peso desse grupo, né, peso demográfico, como uma cidade dos alemães, né? Embora uma pequena parte desses imigrantes alemães tenha se constituído em uma elite econômica, as origens da burguesia gaúcha, como dizia Sandra Pesavento, né? Um grupo muito maior constituiu a base, né, do nosso operariado, do nosso proletariado aí que no século XX abastecia de mão de obra as fábricas, né? René Gertz vai tratar disso no seu texto, os lugares onde os alemães viviam, um pouco dessa atividade industrial e comercial. Então, da mesma forma que Daniele mapeou os territórios negros, René vai mapear os territórios onde essa população de origem germânica, muito significativa em Porto Alegre, vivia, circulava e produzia, né? O livro não se esgota nessas duas partes, né? Eu comentei que nós, na hora de montarmos o livro, tivemos que fazer algumas escolhas, né? E por isso também abordamos numa terceira parte a questão das instituições, né? Porto Alegre, não se esqueçam, foi também, né, e foi a capital a partir de 1773. Esse é o tema do capítulo do Adriano Comissoli, historiador formado lá no Rio de Janeiro, doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também professor da Universidade Federal de Santa Maria. Adriano vai discutir uma questão crucial para o entendimento da formação da cidade, a questão da capitalidade. Como que Porto Alegre, a partir de um pequeno núcleo urbano, originalmente formado por casais açorianos, lá em meados do século XVIII, se tornaria a capital da capitania e depois província do Rio Grande do Sul. Adriano vai mostrar que a capitalidade é algo construído também historicamente, né? Se tornar-se uma capital implicava em assumir certas funções, né? Lembrando que Porto Alegre não fora a primeira capital, né? A primeira capital era Rio Grande e depois, né, Viamão e finalmente Porto Alegre. Porto Alegre foi escolhida, segundo Adriano, por uma série de atributos, né? Tinha vantagens geopolíticas, né, em termos da defesa, especialmente naquele momento de guerras aí do final do século XVIII, mas Porto Alegre também se torna capital porque, além de ser a sede do governo, do governador, ela recebe outras instituições importantes, né, como a Provedoria da Fazenda, a própria Câmara, né, e a Ouvidoria. Isso sem contar que era sede de uma misericórdia. Aliás,
esse é o tema do capítulo também dessa terceira parte do Pedro Meirelles, doutor pela URGS, que tem uma tese sobre a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. A Santa Casa é uma das instituições mais emblemáticas da cidade e, como sabemos, bastante antiga, já tem mais de 200 anos, né? A Santa Casa atendia originalmente dois tipos de públicos, era uma espécie de clube da elite, né? Os seus dirigentes faziam parte dos homens bons, da elite social da época, que também é um traço dessa desigualdade estrutural, mas atendia, e por conta, né, de um dos seus objetivos, que era a prática da caridade, a Santa Casa atendia especialmente a população mais desfavorecida e especialmente escravizados, né? Os escravizados que eram internados pelos seus senhores, né, para serem curados, e aparentemente muitos sobreviviam às doenças que afligiam essa população. Mais tarde, como Pedro Meirelles mostra, né, a Santa Casa vai ampliar as suas atribuições, ela vai ser responsável a partir de meados do século XIX pelo próprio cemitério de Porto Alegre. Então, uma instituição central porque lida com a vida e a morte, né, das pessoas, dos habitantes aí dessa que se tornara a capital. Enfim, né, para concluir esse breve apanhado aqui, nem vou falar que seja um resumo, porque não estou tratando de todos os capítulos, temos aí a parte final que se debruça sobre a questão da escravidão. Porto Alegre não foi uma exceção no Brasil dos séculos XVIII e XIX. Porto Alegre foi marcada por uma crescente e, enfim, elevada população de origem africana. O capítulo do Luciano Gomes vai ser um mergulho no que era a escravidão e a convivência dos cativos com outros grupos também de origem africana. Ele particularmente aí está interessado nessas populações de origem banto, né? Angola, Congo, que eram predominantes na escravaria aqui em Porto Alegre. Luciano já havia nos revelado na sua dissertação de mestrado, ele que é doutor também pela URGS, a enorme presença africana no começo do século XIX, uma Porto Alegre negra, pouco conhecida. Quase 50% da população, segundo os censos da época, eram de origem africana. Essa população que Luciano vai tentar estudar mais a fundo no seu texto. Ele vai cunhar um conceito muito interessante para a gente conhecer melhor essas pessoas, a plebe negra que existiria em Porto Alegre na virada do 18 para o 19. Coexistiam, às vezes viviam até mesmo juntos, escravizados, forros, libertos, tá? E são essa gente aí que o é essa gente que o Luciano Gomes vai estudar no seu texto, mostrando uma Porto Alegre que era muito diferente dessa Porto Alegre que viria a embranquecer depois da chegada dos imigrantes alemães e italianos, como sabemos, né? Ainda nessa última parte do livro, eu destaco aqui o importante contributo, a importante contribuição do Gabriel Beruti, também doutor pela URGS, hoje professor do Instituto Federal, um grande especialista em um tema crucial para o entendimento da escravidão e da reprodução da escravidão. Gabriel Beruti vai estudar o tráfico negreiro em Porto Alegre. Quem eram os traficantes, como eles traziam os escravizados, lembrando que não havia muita reprodução natural da população escravizada, até pela questão do desequilíbrio entre homens e mulheres, e ele mostra então quem são esses agentes, os fluxos, quantos vieram aí, né, nesse período em que o tráfico começou a bombar e transformar demograficamente Porto Alegre na virada do século XVIII para o século XIX. Essas contribuições não esgotam o livro, com certeza,
certeza. Eu estou chamando atenção aqui apenas para alguns capítulos aí que discutem a questão da desigualdade social, da violência, né, que era também uma característica dessa sociedade colonial do século XIX, do período imperial, e também as marcas do racismo, o racismo estrutural que aflige até os dias de hoje a nossa sociedade. Espero que tenham curtido, pessoal. Eu fiz uma breve síntese aí do conteúdo do livro. Lembro mais uma vez que em breve, muito breve, né, provavelmente a partir do mês de janeiro, esse livro vai estar, a sua segunda edição, disponível online no site da editora Oikos para todos aqueles e aquelas que tiverem interesse. Então, era isso, né? Obrigado pela atenção, e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu!